O CSA ontem fez uma partida muito ruim, isso todo mundo já sabe e concorda. Mas como a gente pode fazer para esse time voltar a produzir bem? Como a gente pode mudar algumas peças nesse time para a gente voltar a ter boas atuações? Vamos falar um pouco sobre isso aqui. Já agradeço a presença de todos aqui no nosso canal, dá o like, se inscreve aí que é muito importante para a gente seguir crescendo e vamos lá falar um pouquinho de ausências, né? Porque o nosso principal artilheiro, o Thiago Marques, ele está de fora da equipe do CSA e ainda não vi nenhuma notícia oficial sobre o tempo que ele vai ficar de fora. Esperamos que ele volte o mais rápido possível, mas enquanto isso a gente fica dependendo de Igor Bahia lá no ataque ou de alguma alteração. Então, tentando fazer aqui um desenho da melhor equipe e já pensando também na janela aberta, né? Já que a gente hoje tem as ausências confirmadas aí do Islam, o Brian deve estar de volta ainda esse mês, mas segue fora. O próprio Thiago Marques também está de fora e a gente não tem a certeza exata de quando ele volta a jogar. Então, falando sobre a escalação da equipe do CSA, a gente tem aí uma linha defensiva que no último jogo foi o goleiro Gabriel Félix, né, que para mim é o titular aí, Felipe Albuquerque, que tem uma briga boa com o Diogo Batista. Na zaga tem o Luiz Gustavo, o Betão e o Enzo, lateral esquerdo. Luiz Gustavo e Betão deram algumas falhadas ali naquele jogo. A zaga da gente dá umas ratadazinhas de vez em quando, né? Aquelas falhas pontuais que custam às vezes gols. Nesse último jogo isso não aconteceu, mas em alguns momentos a zaga falhou, né? Fica moscando e acaba deixando o adversário em uma boa oportunidade. A gente não tomou gol porque o adversário errou as finalizações. O Mascote teve uma cabeçada que ele cabeceia muito mal e outro lance lá em que ele fura a bola. E foi exatamente nesses lances de moscada da nossa defesa. Então, o retorno do Islam pode ser uma peça importante para melhorar aí a consistência da nossa defesa e talvez até trazer um zagueiro mais consistente, um zagueiro mais experiente, como o CSA está negociando. Então talvez seja um ponto para se melhorar também nessa equipe, tá? No meio de campo, o Camacho e o Nicola são os volantes ali da equipe do CSA e como o time está bem recheado de volantes ali, acho que não vai no mercado, né? Mas, enfim, é uma dupla que eu acho confiável ali de volantes. O meia, cara, eu tô gostando das atuações do Luciano Naninho, certo? O Luciano, ele tem participado bem, tem atuado bem na ausência ali do Brian, e o retorno do Brian pode até ajudar um pouco nesse esquema ofensivo, colocar ele para jogar junto do Luciano Naninho, o Naninho centralizar mais as jogadas, o Brian jogar um pouco mais aberto. O Cachoeira, alguns jogos realmente ele fica meio desconectado da partida, né? E o Brian pode ser esse cara que circula mais o jogo também, né? Participa mais bem do jogo. Então talvez seja um retorno que dê uma melhora, né? Traga um pouco mais de opção para a equipe. E do outro lado a gente tem o Baianinho, que é muito esforçado, cara. Eu tenho gostado muito do Daniel Baianinho, né? Mas que acho que a gente precisa de um ataque mais eficaz. E aí também tem o ponto do Igor Bahia, né? O Thiago Marques também é um cara que de vez em quando perde alguns gols, mas ele acho que de um modo geral atua melhor do que o Igor Bahia. O Igor Bahia até no primeiro tempo do jogo de ontem ele fez algumas participações razoáveis para desafogar algumas jogadas, fez alguns pivôs ali, né? Saía da referência para fazer uma tabela, para poder deixar alguém a oportunidade de progredir melhor, né? Ou então clarear melhor as jogadas. O centroavante é importante para fazer isso também, mas no segundo tempo foi péssimo, todas as decisões erradas. Quando era para tocar voltando ele dava na frente, quando era para ir para frente ele botava para trás. Então ele tomou todas as decisões erradas possíveis. Então acho que é um ponto aí onde a gente deve se reforçar também, cara, a posição do centroavante. Mesmo com o retorno aí do Thiago Marques, acho que a gente precisa ir buscar alguém para o lugar lá do Igor Bahia, mesmo que seja para só fazer uma sombra para o Thiago Marques. Acho que a gente precisa de um reforço para aquela posição, certo? Então, são pontos aí em que a gente precisa melhorar, né? Alguns pontos ali para evoluir. O lado de campo a gente teve aí a grata surpresa do Daniel Baianinho, mas fora ele a gente não tem outras opções, cara. A gente tem do lado direito
O Danilinho entrou no... Danilinho não, perdão, o Gustavinho entrou nesse jogo de ontem, não foi muito eficaz. Gabriel Vieira também entrou e não foi bem. E a gente teve a entrada de outro jogador lá pelo lado esquerdo, que eu não tô agora lembrado de quem foi que entrou, cara. Mas, enfim... o Cavalieri, né? O Matias Cavalieri, que acho que é um dos caras que teve menos oportunidade de mostrar o seu futebol até agora. Mas que eu acho que, poxa, tá faltando um jogador que seja esse diferencial, né? Esse jogador que consiga fazer com que a posse de bola ofensiva se torne numa chance de gol. Né, o time do CSA tem falhado isso, essa última bola, esse último passe, né, esse jogo no último terço, né, para a assistência ou a jogada que o cara quebra as linhas para poder sair na cara do gol. Então tem faltado isso para a equipe do CSA e por isso parte também do meia. O Luciano Naninho precisa também assumir esse protagonismo. Ele até tá jogando bem, né, mas não tá sendo decisivo. Né? Então ele precisa participar melhor das ações do jogo. Claro que os jogadores precisam ajudar, o Cachoeira precisa se apresentar para receber um passe, se movimentar bem para quebrar as linhas, o Baianinho também. A ausência do Thiago Marques ali pode pesar um pouco também, o Igor Bahia tá muito pesadão e não tá sendo esse cara que dá a oportunidade desse passe, né? Mas enfim... o time do CSA acho que precisa dar uma, sim, evoluída, principalmente quando joga aí fora de casa, mas que a partir daqui a gente tem jogos em casa também e que tem que deixar claro para esses jogadores também que o foco total da gente tem que ser a Série C, né? Os caras quando jogam na Copa do Nordeste e Copa do Brasil é uma garra, uma entrega da boba da peste, né? Aí quando joga na Série C, que é o nosso principal objetivo, são esses jogos mornos, são esses jogos sem intensidade, são esses jogos que o time entra desligado no jogo, como se não tivesse importância. Então isso precisa ser deixado bem claro para os jogadores também. Mas eu quero saber de vocês aqui quais são as posições que você acha que a gente precisa se reforçar para melhorar aí o nível de técnico da equipe do CSA, qual a escalação ideal aí para vocês também, deem uma opinião aqui, porque a gente precisa quebrar a cabeça também aí nessa sequência para poder trazer mais pontos aí para a conta do CSA para que a gente não perca essa classificação de novo, né? Mas enfim, meus amigos, é isso. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Ao longo da semana tem mais vídeos aí para todo mundo e vamos nessa, meus amigos. Valeu!